Graças e paz. Bom, pessoal, nesse treinamento aqui, a gente vai poder conhecer um pouco melhor de como funciona toda essa parte do departamento infantil que foi integrado ao nosso SGI. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender como funciona toda essa questão de criação de uma criança, de uma turma, de uma aula, como é que eu vou estar vinculando essa criança a uma turma para depois eu poder estar vinculando ela a uma aula, e aí vai. Então, vamos iniciar aqui. Então, de princípio, a gente está aqui no lado esquerdo e vai passar a ter uma nova guia chamada Departamento Infantil. Então, nessa nova guia, a gente vai ter essas opções aqui, ok? E a gente vai iniciar com a parte voltada à criança. Então, eu vou vir aqui no listagem completa. Então, nessa tela inicial, eu vou ter certinho criada cada criança que vai estar atrelada ali à nossa igreja. Então perceba que logo de princípio a gente já tem algumas informações em relação às crianças. Então a gente tem a foto, a gente tem o nome, a gente também tem aqui o tipo. O que é esse tipo aqui? Uma criança, ela basicamente vai ter dois tipos, que é ou é uma criança que é do tipo visitante, quando sua família não é da igreja ainda, mas essa família tem costume de ir para a igreja e levar essa criança até o nosso departamento infantil, ou então quando a criança é do tipo fixa, ou seja, é uma criança onde a família já é membro da igreja e essa criança normalmente sempre participa de cada aula ali do departamento infantil. Então tem esse ponto aqui, a gente também aqui já tem a questão de idade, tem também a questão aqui da família, né? Então uma vez que a criança ela estiver conectada a uma família, a gente vai poder ver aqui que é a família dela, perfeito. E vamos aqui aprender como é que cria uma criança nova. Então eu vim apertar aqui de novo. Então nessa tela eu vou poder estar informando uma foto de perfil para essa criança. Nesse caso aqui, como é um teste, eu não vou estar informando nada. Então vamos definir como a nossa criança se chama Miguel. Miguel não, vamos chamar de Paulo Lima Gomes. Essa criança, ela nasceu no dia 12/8/2015, ok? Ela é do sexo masculino, ela é uma criança do tipo fixa aqui, ou seja, a família dela é da nossa igreja, perfeito. Aqui a gente vai ter um campo de observações, onde a gente poder estar informando alguma informação que seja importante saber em relação àquela criança, ok? Aqui também a gente poder informar se a criança ela tem alergia a algum alimento que ela não pode comer. Nesse caso aqui para testar, eu vou colocar leite. Então vamos supor que Paulo ele tem alergia a leite. E aqui também se Paulo ele possui alguma necessidade especial. Que nesse caso aqui para testar também, eu vou marcar como atípica. Então, continuando também, eu vou poder conectar essa minha criança a uma família. Então, vamos supor aqui para teste que Paulo Lima, ele... Melhor ainda, né? Calma aí. Vamos colocar aqui Rian. Aqui. E vamos colocar aqui Rian. É da família do Toshio Renato. Ok. Ok. Pronto. Então aqui eu conectei essa criança, essa minha família, né, que no caso é a família do Pastor Renato, e continuando, eu vou poder pegar essa criança e atrelar alguma turma que eu tenho criada aqui na SGI. Então, nesse ambiente de teste, aqui meu, eu basicamente criei 3 turmas, como a gente pode ver aqui, e nesse caso aqui, eu vou estar colocando o Rian nessa minha turma aqui, que é a minha turma da super igreja, aqui. Então, vamos colocar aqui no jardim, ok. Então vou apertar aqui em cadastrar. E pronto, eu já tenho aqui Rian criado. Vou acessar aqui o perfil dele. Aí perceber que Rian, a gente tem aqui as informações dele, né? Que ele estava informado. Aqui em família, a gente vai poder ver que tem a família Pastor Renato, onde tem ele como esposo, Raquel, Renata. E a gente vai passar aqui também a ter Rian como filho, ok? E aqui em turmas e aulas, a gente vai ver qual é a turma atual que Rian está conectado, que é a turma de jardim, que no meio da criação do registro dele, a gente foi lá e passou essa nova informação aqui. Perfeito, a gente já viu como é que funciona a criação aqui de uma criança, e o próximo passo é a gente começar a entender como é que funciona toda a lógica de uma turma e de uma aula.
Então eu vim aqui em turma, estágio completa. Então nessa tela, basicamente vai ter todas as turmas que a gente tem criado aqui na igreja. Então eu vou estar acessando aqui a turma de Rian, que é a turma de jardim. Ok, aqui a gente poder estar vindo aqui e baixar em PDF algumas informações em relação a essa turma, né? Então aqui eu vou ter certinho cada criança que normalmente faz parte dessa turma. Lembrando que aqui é somente crianças que são tipo fixo aqui, ok? Perfeito. E continuando, vamos aqui pra cá. Pronto. E aqui vai ter a lógica de basicamente o que? A gente tem certinho cada criança, aqui também tipo fixa, ok? E aqui eu vou ter Marcos, Renata, José, Rian, que eu acabei de criar, aqui a situação dele. E se eu vir aqui no perfil de Rian, ele já tem aqui a comida que ele tem alergia, que nesse caso aqui é leite. E aqui também se ele tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, que nesse caso aqui, somente para teste, ele acabou colocando caixinha típica. Perfeito. Então aqui eu posso pesquisar em relação a sexo, em relação a outras coisas. E perfeito. Então, continuando aqui, eu vou ter a parte de aulas realizadas. Então é nesse ponto que basicamente eu vou poder vir aqui e criar uma nova aula. Então a aula é basicamente o que, pessoal? Uma aula, ela está conectada com um evento. E o que é um evento? Hoje no SGI, um evento nada mais é que um culto. Então a gente chama de evento porque o evento ele engloba tanto culto, um evento especial, mas no final é um culto. Então imagine que aqui, ó, a gente tem alguns cultos que a gente acabou de criar, e toda vez que eu crio um culto, eu vou poder ir lá e vincular uma aula àquele meu culto que está acontecendo. Então, para fazer isso daqui, eu venho aqui de novo, nova, e aqui sempre eu vou ter cada culto que eu tenho disponível, que vai acontecer, e aqui eu também tenho que selecionar esse meu culto, aqui tem um para teste aqui, e aí pegar esse culto aqui, que já passou, né, foi dia 19, e aqui basicamente só tenho que vir aqui e selecionar quem vai ser minha equipe de docentes que eu vou ter nessa minha aula. Nesse caso aqui eu vou marcar isso daqui, perfeito, apertar em nova aula. E aqui ó, já criei para mim essa minha nova aula. Então para teste eu já havia criado essa aula aqui passada, né, que é a aula da EBD. Então eu criei uma aula que vai acontecer no domingo. E perceba que o que, ó, uma vez que eu tenho uma montada, eu vou ter aqui a equipe de docentes que me havia informado. Aqui eu vou ter o evento que ela está relacionada, essa minha aula. E aqui também eu vou ter um ponto que basicamente eu poder anexar algum conteúdo de apoio. E como é que eu anexo um conteúdo de apoio? Eu venho aqui em editar, uma vez que eu crio uma aula. E nessa tela basicamente eu vou ter essas informações, né? Então, a equipe de docentes, como também aqui eu vou ter essa opção onde eu poder vir aqui, anexar, e aqui eu vou anexar um novo arquivo, e naquela minha outra tela, vamos apertar aqui para a gente somente ver, e naquela nossa outra tela, poder visualizar o arquivo que a gente acabou de adicionar aqui. Então a lógica aqui, pessoal, é basicamente o que? Toda vez que a gente for lá e a gente for montar um plano de aula, a gente tem aquele caderninho que tem cada assunto, né, do DI, e a gente basicamente pegar o conteúdo daquela aula em PDF e anexar aqui nessa aula, de modo que quando o docente iniciar ali a semana e ele ver que em tal data ele vai estar ministrando alguma aula, eu já posso vir aqui nessa minha guia da aula e eu já saber exatamente ali qual conteúdo ele vai ter que ministrar naquele dia. Então basicamente é um guia rápido de apoio aqui, basicamente. Então a gente tem esse ponto aqui, perfeito, eu já criei aqui minha aula. E o próximo passo é a gente basicamente vincular ali um aluno, ou seja, uma criança, àquela minha aula, né? Então como é que funciona? Então, de princípio, a gente tem que entender que o quê? Uma aula, ela sempre é vinculada com um evento, como a gente havia comentado. E um evento, ele basicamente tem um status que está atrelado a ele. Então, um evento ele vai poder ser do tipo ativo, que é um evento que está acontecendo naquele exato momento. Ele vai poder ser do tipo encerrado, quando é um evento que já foi encerrado e já finalizou, como também um evento que está sendo montado ainda, digamos assim. Então, uma aula
uma criança para poder vincular numa aula, eu somente vou poder vincular numa aula uma vez que o evento que ela está conectada esteja ativo, entendeu? Mas essa parte de evento é uma parte que outro departamento toma de conta. A gente não precisa se preocupar com isso, eu somente estou explicando como é que funciona todo o processo no final. Então perceba que aqui, ó, esse meu evento que a nossa aula está conectada, ele está ativo. Então aqui o nosso teste é como se esse evento estivesse acontecendo nesse exato momento aqui. Só que através disso também a gente vai ter aqui no evento um outro ponto importante que é o quê? A gente vai ter um campo onde a gente basicamente vai poder informar se aquela aula ela tá ativa naquele exato momento. Então tanto vou ter um status para o evento como também ali para minha aula, entendeu? Isso é importante no ponto de o que, pessoal? Imagine que no domingo, e basicamente tem 3 cultos, né? Então ali eu tenho a EBD, eu tenho o primeiro culto domingo e o segundo culto. Então o que? Normalmente quando termina a EBD, logo na parte da tarde, a gente vai lá e já finaliza aquele evento, que eu já marquei como encerrado e já tá tudo ok. Só que no primeiro culto do domingo, é normal que o quê? É normal que só encerre esse evento um pouco tempo depois, em um tempo que acaba que no final, tanto fica como ativo ele, como também o segundo culto domingo. Entendeu? Porque eu só posso fechar um evento quando ele for finalizado no ponto de eu ter cadastrado todas as questões de visitantes, novos nascimentos, e aí vai. Então eu só posso fechar o meu evento quando eu finalizar tudo. Então é por conta disso que no domingo, no segundo culto, vai chegar o momento que o quê? Eu vou estar ali com 2 eventos ativos ao mesmo tempo. Entendeu? Então, imagine que eu tenho uma sala, eu tenho uma turma ali, e nessa minha turma, eu vou ter ali 2 aulas, né, que vão acontecer naquele dia, uma aula no evento A e uma aula no evento B, ali, e que o que? O sistema, a lógica dele é o quê? Facilitar todo o processo de adição de um aluno ali naquela turma, naquela aula. Então a lógica é o quê? Quando o aluno chegar no departamento infantil na recepção, ele só tem que pedir o nome do aluno. Então eu somente peço o nome do aluno e o sistema automaticamente vai fazer o quê? Ele vai estar validando se qual é o evento ativo ali naquele exato momento, como também qual é a aula daquela turma que está ativa, entendeu? Então é por conta disso que é importante ter essa questão da aula ativa, tanto aqui como também lá, no ponto que se eu não tenho essa aula ativa aqui, e acontecer que o quê? O aluno chegar naquele ponto e lá na nossa tela, ele basicamente ia ter que escolher qual aula eu ia estar mandando aquele aluno, entendeu? Porque ter 2 aulas abertas, porque ter 2 eventos ativos ao mesmo tempo. Então aqui no caso a gente define essa aula ativa somente para uma vez terminar essa aula, a gente fechar essa aula e mesmo tendo 2 eventos ativos naquele momento ainda, a gente só vai ter uma aula ativa que vai ser a próxima e na nossa tela, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente só vai poder informar o nome do aluno e ele já cai automaticamente naquela sala daquela turma que a gente havia definido. Aqui é somente para explicar, mas isso aqui a gente vai estar vendo passo a passo na prática do dia a dia. Então aqui, ó, vamos testar aqui. A gente tem uma guia, ó, chamada de recepção, ok? Então a gente vem aqui para cá. E nessa guia, ele basicamente tem certinho aqui, ó, cada entrada de aluno em cada aula, ok? Em cada turma. A gente vai vir aqui em nova. E aqui, ó, eu vou fazer basicamente o que, pessoal? Deixa eu ver até como é que tá aqui. Eu vou tentar colocar o aluno que acabou de criar, que é Rian, ali numa sala, né? Então imagine que Rian, ele chegou ali até a recepção, então ele dá o nome dele, e assim que ele der o nome dele, ele vai cair aqui pra cá. Então aqui a gente vai ter a criança chamada Rian, e aqui eu só venho aqui, ó, e seleciono pra cá, e perceba que o que, ó, ele carregou aqui minha turma, só que é meio como se tivesse desativado, né? Na minha opção, o botão tá aqui sem poder marcar. Isso é por quê? Isso é porque a gente tem um evento ativo que está ocorrendo naquele momento, só que a aula dessa turma aqui, como a gente pode ver, ela está desativada. Então, a lógica aqui é o que? Eu ativar essa minha aula, vamos ativar aqui nessa aula. Pronto, deixa eu recarregar essa tela aqui para confirmar. E aqui eu vou colocar o nome de Rian novamente. Pronto. E quando eu colocar, perceba que o que já mudou minha tela, então aqui já fala para mim que, ó,
tem uma aula ativa, então a aula, eu posso até vir aqui apertar, ele vai falar para mim que essa minha aula aqui, né, como ele havia criado, e o professor dessa turma é Lucas no dia, o evento é esse daqui, então eu percebo que eu tenho que ativar a minha aula para falar que ela está acontecendo naquele exato momento para depois eu poder pegar Lucas e tá adicionando aqui. Então tem todo um passo a passo lógico. Então continuando, eu vou vir aqui, vou apertar em cadastrar. Então aqui ó, eu já coloquei Rian nessa minha aula, dessa minha turma. Então se eu vim aqui pra cá, eu vou poder ver aqui embaixo que ó, eu tenho aqui Rian adicionado nessa minha aula. E aqui eu tenho todas as informações, como também se ele é visitante ou não. Então aqui o sistema também, ele vai conseguir criar todo um passo a passo lógico para ele conseguir identificar se a criança está visitando aquela turma ali, ela é um visitante ou não. Então, percebo que ele fez todo esse passo a passo aqui, mas com uma criança que já estava vinculada a uma família da igreja, né? Ou seja, uma criança do tipo fixa, mas como é que ia ser o passo a passo com uma criança do tipo visitante, né? Então vamos lá. Então vamos supor, vamos aqui para a parte de criança novamente, vamos supor que ele estava na recepção do departamento infantil e chegou uma nova criança, que o nome dela é João Paulo. Então eu vou vir aqui, ó, vou preencher certinho as informações de João Paulo, então é nome, data de nascimento também, 2016, aqui mesma lógica, e aqui eu vou marcar essa criança como visitante, aqui em observações eu vou colocar alguma informação importante, nesse caso aqui, uma vez que ela vai estar vinculada a nenhuma família da igreja, eu vou estar informando aqui quem é o pai e a mãe dela, então vou colocar aqui ó, nome da mãe, Luana Gomes Lima. Aqui não preencher nada. E aqui também vou informar que por padrão, essa criança vai estar atrelada a essa minha turma aqui do jardim, né? Vamos cadastrar aqui. Perfeito, tá aqui criado. Cadê? João Paulo. João Paulo aqui, ó. Perfeito, então que a gente acabou de criar essa criança aqui, o João Paulo, ele tá como visitante. E o que? Vamos lá. Vindo aqui em recepção, adicionar nova criança. Eu vou vir aqui, colocar João Paulo. Vai carregar eu aqui. Então eu percebo que ele já está conectado com essa minha turma. E aqui embaixo, ó, eu vou definir que essa é a primeira visita de João Paulo ali na nossa igreja. Até um pouco semelhante ao que acontece na recepção. Então eu marquei aqui João Paulo, eu vou apertar em cadastrar. Então vindo aqui pra cá, ó, pra essa turma, essa aula nossa, a gente percebeu que o que, ó, aqui embaixo a gente já tem as informações dessa turma. Então aqui tem um Ryan que a gente acabou de tirar no teste passado. E aqui também tem João Paulo. E João Paulo, aqui ó, por padrão, ele tá com um visitante marcado como sim. Então se eu vim aqui pra cá, até pra questão de aulas, a gente percebeu que o que, ó, que aqui nessa aula a gente teve. Cadê? Ok, tudo ok. A gente percebeu que o que? Quem tem nessa aula aqui, e aqui a gente tem certinho cada um que estava presente nela. Então a gente tem aqui cada informação dessa turma. Ok. Então se eu voltar aqui para aulas e voltar aqui para crianças relacionadas, a gente só vai ter aqui as crianças do tipo fixo, né, que não havia comentado, mas se eu vir para cá, ó, eu poder ver certinho aqui as crianças que são tipo visitantes. E se eu vim para cá para João Paulo, eu vou poder ver certinho aqui a aula que ele participou, que o pessoal tinha a última aula do EBD. Então, perfeito. Também, se eu voltar aqui para cá e vir aqui para Renatinha, vamos vir aqui para ela, vamos aqui no perfil dela, turmas e aula, a gente percebe que o que, ó, naquela parte a gente tem a turma que a criança está conectada atualmente, como também a gente vai ter aqui as últimas aulas que essa criança em específico participou. Então, basicamente, o conceito de aula é isso daqui. A gente vai lá, cria uma aula conectada a um evento que vai acontecer, e para eu poder adicionar uma criança naquela aula, o evento tem que estar ativo, como também aquela minha aula ela tem que estar ativa naquele exato momento. Tem todo esse passo a passo aqui. Então aprendeu aqui como é que funciona a questão de uma turma, a questão de adicionar uma criança, a questão de
da recepção, né, para adicionar uma criança numa turma. E o próximo passo aqui é basicamente o que, pessoal? Nessa ponta aqui, eu vou ter basicamente definir quem vão ser os docentes que eu vou ter no meu departamento infantil. Então, vamos definir aqui que a gente vai ter um novo docente ali. Ok, vem pra cá, tá sem permissão, ok. Então aqui basicamente o que? Nesse ponto, a gente pode definir certinho quem vai ter como docente nessa turma. Então aqui no caso, a gente definiu que vai ter Lucas como professor, como também Elisan aqui. Então eu acho que nesse ponto basicamente, a gente sempre poder vir aqui e criar certinho cada professor, de modo que depois, uma vez que a gente tenha uma turma criada, a gente possa estar vindo aqui e no meio da criação de uma aula, a gente poder pegar um professor e poder estar atrelando aqui a nossa turma. Então basicamente nesse ponto aqui, a gente consegue estar criando um novo docente aqui, para depois nesse outro ponto a gente vir aqui e estar fazendo essa nova conexão. Outro ponto também que é importante comentar é em relação à criação de uma nova turma. Quem comentou tudo, menos como é que funciona a criação de uma nova turma. Então aqui, ó, basicamente, pessoal, a gente poder estar informando o nome da turma, a sala que essa minha turma está conectada, ou seja, essa turma aqui faz parte da sala 1 da igreja, sala 2, então poder informar aqui. Poder informar também aqui alguma descrição importante em relação a essa minha turma que eu estou criando, como também alguma foto para nesse momento aqui ser carregado aqui em cima. Só que lembrando também que a turma, que a ação de criar uma turma é uma ação que não é tão comum, né? Então, por padrão, uma vez que a gente já tivesse aqui disponível na igreja, a gente vai criar rapidinho em cada turma e não vai ser algo tão comum no dia a dia essa ação. Então, a gente aprendeu como criar uma criança, como é que funciona aqui uma turma, como é que funciona aqui um professor, como é que funciona aqui a recepção, como também toda essa conexão da criança ali com a sua família, né? Como também como é que funciona todo esse ponto de pegar uma criança ali que é visitante e está atrelando com a minha turma. Então perceba que uma vez que a gente cria uma criança, ali mesmo sendo uma criança que é aqui visitante, a gente faz essa conexão dela inicial ali com a turma, e uma vez que essa criança vai lá e ela retorna, a gente sempre tem um relacionamento dela ali com aquela turma. Lembrando que o que também, pessoal? Vamos supor aqui que a gente tem aqui, vamos pegar aqui, ó. A gente colocou o Rian nessa turma do jardim, né? Então vamos supor que daqui a algum tempo o Rian vai lá e ele cresce, né? E ele pula do jardim para essa turma aqui. Como é que ia ser isso, logicamente, né? Então eu venho aqui em acessar minha turma, eu venho aqui em crianças relacionadas, venho aqui em nova, e nessa tela eu vou estar informando aqui o nome de Rian. Então eu coloquei aqui Rian, então carregou aqui Rian para mim. Então eu acho que é basicamente o que, pessoal? Eu cadastrei já nessa minha turma aqui, vamos vir aqui pra cá. Ele tá aqui, ó, não tem na aula nessa turma ainda. E se eu vir no perfil de Rian, eu basicamente vou ter o que, ó? Eu vou ter que ele tava nessa turma do jardim, só que ele saiu dela em algum momento, e a turma atual dele é essa turma que é a Super Igreja. Então perceba que o que? Eu mudei Rian de turma, só que ao mesmo tempo eu não perco essa linha do tempo. Então eu sei exatamente onde é que ele estava e a turma atual que está nesse exato momento. E aqui embaixo eu percebo que eu ainda tenho a aula que ele participou quando ele estava naquela minha antiga turma ali do jardim ainda. Então tem toda essa lógica aqui também para a gente meio que poder acompanhar toda essa evolução da criança, de modo que não perca nenhuma aula dela. Ok? E basicamente é isso, pessoal. Lembrando que essa daqui ela é a versão inicial do departamento infantil. Então a meta aqui com ela a gente consiga estar suprindo a demanda atual do departamento, e com o tempo a gente sempre possa estar voltando nesse fluxo aqui, de modo que a gente possa estar evoluindo ele ainda mais. Mas basicamente é assim que funciona toda essa parte do departamento infantil aqui em nosso FGI. Obrigado.